O cenário de 2022 é muito preocupante porque nós estamos vivendo a pior crise da história do Brasil republicano, a pior crise, o momento mais terrível da história do Brasil, e precisava ter uma discussão de ideias, de projetos. E o meu temor é que nós não tenhamos esse tipo de discussão, né? Tu achou que, pré-pandemia, tu acha que o governo vinha ok? Do Bolsonaro, não, cresceu em 2019, acho que 1,1, se não me engano, que foi muito pouco, né? Porque nós já tínhamos problemas na época já de inserção. A ida dele a Davos, logo no início, em janeiro, é patético, ninguém queria falar com ele, em 2019. Né? Isso se agravou com a questão da pandemia, com aquelas declarações... As queimadas. Com as queimadas da Amazônia, com a querer se envolver na eleição norte-americana. Isso nunca, nenhum presidente fez isso. Então, a coisa já vinha capengando, de há muito, né? E a pandemia, evidentemente, agravou, porque se naquele momento você desenvolve as políticas corretas, naqueles 3 primeiros meses, nós não teríamos a extensão no tempo da pandemia. Vídeo que ocorre na Europa, né? Você já tem o retorno de uma relativa vida normal, né? Uma relativa vida normal. Evidentemente que a pandemia começou primeiro na Europa, porque ela veio da China, passou pelo Oriente Médio, né? E o Irã, em especial, chegou na Europa. Veja o caso do jogo do Atalanta de Bérgamo, lá contra o Valência, em Milão, que deu toda aquela coisa tal, chegou depois ao Reino Unido, atravessou o Atlântico e os Estados Unidos, veio vindo, a gente sabia que estava vindo, né? Gente sabia. O próprio livro do Mandetta, né? Ele fala isso, um paciente chamado Brasil, né? Aí você tem, chegando aqui, se nós tivéssemos, naquele momento, feito as barreiras sanitárias, que eram indispensáveis, no aeroportos, portos, a passagem por terra, que o Brasil tem fronteiras enormes e tal, tivesse um controle, e aí começássemos, o CEO da Pfizer, quantas vezes ele procurou o governo? Dezenas para vender a vacina. Vários e-mails, né? Bom, mas foi a reuniões. Eles negociaram com o cara, só não chegaram no acordo. Não, várias reuniões. Ele não queria, o governo não queria negociar com a Pfizer, mas queria negociar com o picareta do Cabo Dominguete, né? Com os picaretas que estavam no Ministério da Saúde fazendo corrupção, porque o governo não queria vacina, queria propina, né? E a CPI comprovou isso, né? Mostrou um cenário que eu falei, mas não é possível uma pessoa como o Pazuello, que é o que o Pazuello fez, nós vamos ter, no sentido não de vingança, eu não gosto de vingança, justiça. O número, durante a gestão dele, morreu cerca de 250 mil brasileiros e brasileiras. Ele brincando com Manaus. O que aconteceu em janeiro em Manaus, as pessoas morrendo porque não tinha oxigênio. Não ter oxigênio é você morrer afogado no seco. A FAB não tinha um avião para levar um cilindro, veio do Maduro, da Venezuela. É inacreditável o que aconteceu. Veio da Venezuela. Quer dizer, a Aeronáutica Brasileira não tem um avião. A Marinha não podia por via fluvial. Não sei, ninguém conseguia levar. Veja, quase 200 por dia estavam morrendo em Manaus. Aí eles mandam o Tratikov para lá. O Pazuello foi lá, e ele mora lá, hein? Foi lá dando risada, gozando das pessoas. Porra, cara, qual é a tua? As pessoas morrendo. E eles não comprando a vacina. E aí vem o Cabo Dominguete, que é um sujeito patético, né? Que não tinha dinheiro para colocar, segundo o WhatsApp. Ele não tinha nem a vacina, né? Nada, era tudo mentira. Falava em milhões de vacina. Cadê as vacinas, cara? Né? E aí eles foram fazendo um happy hour, era 5 da tarde, quando naquele dia tinha morrido 1.200 pessoas, o cara para de trabalhar às 5 da tarde, o tal de Roberto Dias. Então, quando você vê todo esse cenário, esse conjunto de coisas, você fala assim, Deus do céu, né? O que aconteceu no Brasil é um pesadelo, é que nós perdemos, não sei porquê, não tenho a capacidade da indignação. O Brasil sempre foi um país, em certos momentos, muito indignado. E assim que a história mudou. Por alguma razão, não só a pandemia explica isso, por algumas outras razões que eu não sei quais, nós perdemos a capacidade da indignação. Morrem 600 mil pessoas. Os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã, durante 20 anos, cerca de 70 mil soldados. Pô, aqui morreu em 1 ano e meio 600 mil pessoas, cara. Pô, morreu 8 vezes o que morreu em 20 anos na Guerra do Vietnã. Não é possível, não acontece. As pessoas acham isso uma coisa normal. Não, elas atribuem um pouco à pandemia, essa parada. Sim, mas não existe. A pandemia veio, ela tinha, como outros países fizeram, rapidamente você faz os trabalhos de isolamento, a utilização das máscaras, que eles continuam sendo contra, né? Fazer o distanciamento social, e aí vem as medidas de você construir um plano geral nacional de saúde com os secretários e enfrentar. Nós só não temos hoje 1 milhão de mortos
como havia até uma previsão que fosse possível, infelizmente chegar a isso, graças aos bons secretários estaduais de saúde, graças a bons secretários municipais de saúde, graças a governadores que tiveram a coragem de peitar o Bolsonaro. Porque se não fosse isso, nós estávamos fritos hoje, nós estávamos com 1 milhão de mortos, que era uma das... um levantamento matemático estatístico. Precisa de coragem para peitar o cara. Né? Precisa sim, porque o presidente do Brasil tem muito poder. Mas ele estava também... ele é um pária, né? É politicamente muito vantajoso estar contra o Bolsonaro hoje em dia. Olha, é difícil em certos momentos enfrentar, porque ainda ele tentou dia 7 de setembro dar um golpe de Estado. Ainda bem que ele é incapaz. Eu acho que ele Graças fica a Deus, tentando... ele fica soltando no público dele uns testes para ver como que tá o clima. Será que eles aceitariam fazer isso? Sim. Tanto que eu já vi uma declaração dele falando, pô, vocês falando aí que querem golpe de Estado, tô esperando um sinal de vocês. Ele falou isso com todas as letras, inclusive. Agora, então eu acho que ele fica só testando a água. Se tivesse ele falou isso? Falou. Falou mesmo, eu vi o vídeo. E se tivesse um cenário onde a gente tivesse, sei lá, 40, 50% de apoio da população ao Bolsonaro dar um golpe, eu com certeza acho que ele daria, entendeu? Agora, você imagina que ponto nós chegamos no Brasil? Há mais de 30 anos que a gente essa questão não era... As questões políticas eram resolvidas nos processos eleitorais, não em golpe de Estado. Isso já passou no mundo inteiro. Não tem mais Guerra Fria, não tem mais União Soviética, os Estados Unidos, duas superpotências. Guerra Fria tem. Não, Guerra Fria naquele sentido clássico de guerra... Clássico não, né? Mas acabou. tem uma Guerra Fria rolando aí com os Estados Unidos. Já caiu o Muro de Berlim. É que o Brasil é um país longe. Caiu no dia 9 de novembro de 1989. Aqui a notícia demora, o país é longe para chegar. Então, hoje o mundo é outro. Falar em golpe de Estado, você acha que o investidor estrangeiro vai... E há muito dinheiro circulando, vai pôr um centavo num país que um presidente discursa na ONU como ele discursou, ou faz aquela palhaçada no 7 de setembro no Brasil e em São Paulo? Então, o que nós precisamos voltamos à questão, a estabilidade política. A estabilidade política é que gera uma boa discussão política e o crescimento da economia. Nós precisamos saber para onde vamos. O país tem demandas, precisa crescer, precisam qualificar a força de trabalho, né? Se não acabar com o analfabetismo, não é possível você ter... Saneamento básico, né? Se metade das cidades não tem saneamento de água e esgoto tratados... Uma pergunta. É terrível. Uma pergunta. Com certeza que o Bolsonaro é um agente do caos no cenário político brasileiro. Acabou sendo, mas também porque... É uma questão complexa, né, de tentar entender o panorama de 2018, né? Porque você tinha outros candidatos no primeiro turno. Você tinha lá o Amoedo, você tinha o Álvaro Dias, você tinha o Ciro Gomes, você tinha a Marina, isso entre outros, né? Que eram candidatos palatáveis e tal. A grande questão é que o anti-PT, porque a questão foi PT e anti-PT, acabou sendo o Bolsonaro. Você acha que a gente tivesse um Haddad agora, teria sido melhor a situação? Sim, eu não tenho nenhuma simpatia, posso dizer com tranquilidade, com o Haddad, porque nós tivemos também alguns embates judiciais, né? Ele te processou por causa que você falou coisas que ele não gostou? Não, eu falava, na época eu trabalhava na Jovem Pan, eram coisas que hoje são consideradas desprezíveis frente à tragédia de 600 mil mortos. Que era o seguinte, ele era prefeito da cidade de São Paulo, eu começava a trabalhar muito cedo e eu abria a agenda de trabalho dele. E sempre ele começava a trabalhar 9h30, 10 horas. E eu falava, claro, uma cidade pequena, a população de São Paulo é muito pequena, não tem problemas, uma cidade tranquila. Então não precisa também trabalhar, cansa, né? Depois 2 horas de almoço, depois para de trabalhar 5. Tanto que eu pus um apelido na época que pegou, mas se chamado Jaiminho. O Jaiminho é um personagem lá do seriado Chaves, que é o carteiro, né? O carteiro sempre estava com fadiga. Fadiga. Aí ele ficou furioso com isso. Aí ele chegou até a falsificar a agenda dele para me enganar uma vez. Isso foi em 2015, num dia que eu estava lançando meu livro. Caralho, tu alugou um triplex na cabeça do Haddad. Não, e o que aconteceu? Ele falsificou a agenda, eu abri a agenda, não tinha nenhum compromisso. Era uma segunda-feira, e nesse dia caiu um dilúvio. Morreu, inclusive, uma senhora no Lago da Concórdia. Eita, que merda. Foi uma coisa horrível e tal. E eu estava lançando meu livro à noite na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional. Aí, logo pela manhã, eu abri a agenda lá, falei, pô, mas hoje está demais, hein? Hoje o Jaiminho exagerou. Pô, não tem aqui nenhum compromisso. Ele aí, às 11 da manhã, ele mostrou a agenda que tinha compromisso e fez gozação. Postou, olha, eu enganei ele, lá. Aí o Ministério Público entrou com uma ação contra ele. Por quê? Porque a agenda é a transparência. A Constituição fala no artigo
37, se não me engano, no Capitol lá, tem 5 pontos. Um deles é a questão da transparência. Tem que divulgar a sua agenda, isso faz parte. E ele falsificou um documento público, nesse caso, né? Aí houve todo um barulho à época, Caralho, etc. o cara tal. falsificou o documento Era uma coisa para público só gozar. fazer uma E pegadinha depois pra só para tirar um encher o saco. sarro e tal. Você alugou um apartamento de 7 andares. Aí fez agora, você vê, claro que comparado ao que nós assistimos depois, eu não quero diminuir, porque cada época tem o seu contexto histórico e tal. Agora, a gente vive um momento muito difícil, muito triste. Mas que desculpa nós estamos... perguntar, não te preocupa um pouco a questão do PT ele ser uma organização muito mais fodida no sentido de... O Bolsonaro é um merda, eu concordo com você plenamente nessa questão. Porém, ele é um merda ineficiente, a gente concorda também nisso. O PT, eu considero também merda. Não estou igualando as merdas, são merdas diferentes. Mas eu acho que são... Eu não gosto, entendeu? Eu Só gostaria que eu acho que eles tivesse são os outros- caras muito eficientes. Você não tem medo dessa eficiência? Porque eu, pessoalmente, tenho. Eu gostaria que a campanha de 22, a gente não, eu sei que esse é um cenário possível, mas que nós não fôssemos por esse caminho, né? Porque se a gente for por aí o país acaba, porque nenhum país vai suportar outra vez essa dicotomia tal, porque passa parte muito da relação binária, a política é muito mais do que relação binária tal, e isso vai ser muito ruim para o país se isso ocorrer. Eu espero, torço que isso não ocorra e que haja, e aí depende muito dos outros, porque os dois querem isso, agora os outros, é aquela história, precisam Os dois entrar são em os campo. maiores inimigos e os maiores aliados. Porque eles se tempo. autoalimentam, né? É uma autoalimentação. Um transforma o outro no fantasma, tal, de continuidade. Vamos esperar que esses candidatos da chamada terceira via, tal, precisa apresentar programa, não é nome. Você precisa dizer o que você veio para quê. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.